Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esse assunto que eu quero falar aqui, ele é muito polêmico, bastante polêmico, principalmente no meio cristão. Até porque muitos pastores, muitos ensinadores da palavra de Deus evitam falar no assunto, porque é um assunto constrangedor. É um assunto que não nos deixa bem à vontade para ouvir, mas aí no YouTube você vai achar muitos vídeos, muitas explicações sobre o assunto. Só que muitos vídeos só abordam o lado da questão da saúde sobre o assunto, né? A questão de saúde, sobre os problemas que pode causar. E na maioria das vezes, mesmo sendo pastores respondendo, eles não abordam o tema biblicamente. O assunto é sexo anal. Sexo anal é pecado ou não é pecado? Bem, eu vou responder de acordo com o meu entendimento. Eu não sou doutor em assuntos bíblicos, eu não sou formado em teologia, mas o meu pouco de conhecimento que tenho, eu quero passar aqui para os irmãos. Primeiro, vamos abordar o assunto da questão de saúde. Bem, eu também não sou médico. Não sou médico e nem especialista no assunto. Mas tem vídeos aí no YouTube que, se você pesquisar, você vai encontrar médicos e médicas desaconselhando essa prática, porque trazem alguns problemas para a saúde da mulher ou do homem, né, no caso dos homossexuais. Estou falando aqui no sentido de saúde, né? Não é uma prática normal, não é uma prática normal do ponto de vista biológico, do ponto de vista de alguns médicos. Claro que tem médico que vai defender normal, como algo normal, até porque tem médicos que praticam, né? Mas não é algo normal dentro da biologia, né? Dentro da ciência. Porque cada órgão, cada parte do nosso corpo foi criado por Deus para uma finalidade, né? E no caso o reto, ele foi criado para evacuar, para defecar. A verdade é essa. Não foi criado para ser introduzido nada ali. Foi criado para expelir as fezes. A verdade é essa. A verdade científica, né? A verdade científica. Agora, em se tratando de Bíblia, em se tratando de assunto espiritual, né? Em se tratando da fé cristã, do cristianismo, daqueles que aceitam a Bíblia como santa palavra de Deus, aqueles que aceitam a Bíblia como inspiração divina, né? Não concorda com tal prática, nem entre homossexuais, nem entre heterossexuais. Ou seja, se você pesquisar aí na internet, vai aí no Google aí e dá uma pesquisada aí o que significa a palavra sodomia ou sodomitas, né? Você vai pesquisar e você vai encontrar que a palavra sodomia ou a palavra sodomita, os que praticam a sodomia, se refere à prática sexual anal, tanto homem com homens, quanto o homem com a mulher.
ela não se restringe, né, à palavra sodomia ou sodomitas, os sodomitas que praticam, não se limita e não se restringe somente à prática sexual anal entre um homem e outro homem, entre dois homens, né? A prática sexual anal de um homem com uma mulher também é sodomia. Basta você fazer uma rápida pesquisada aí ou pegar um dicionário e pesquisar o termo ou pesquisar a raiz da palavra sodomia. Aí você vai descobrir isso daí, né? Agora, biblicamente, porque aqui a gente está fazendo um vídeo aqui, esse vídeo aqui ele é cristão e para os cristãos. Se você não conhece a palavra e não é cristão e pratica tais coisas, você não é obrigado a aceitar o que eu vou dizer aqui. Ninguém é obrigado a aceitar nem concordar. Mas eu estou fazendo um vídeo aqui de esclarecimento com o meu pouco conhecimento que tenho e com minha pouca limitação. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A Bíblia que eu li é da Almeida Revista e Corrigida. Se você pegar outras versões como a Nova Versão Internacional, ou a NVT, Nova Versão Transformadora, ou a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, ou Almeida Século XXI, Almeida Contemporânea, a Bíblia Viva e King James e outras, você vai ver que há diferenças nesses versículos pela forma que foi dividido aqui os versículos, né? Uma boa parte do que está escrito no versículo 10 do capítulo 6 de 1 Coríntios, o versículo 10 na Almeida Corrigida, uma boa parte desse texto está no versículo 9 em outras traduções, né? Na questão da divisão aí, fizeram a divisão dos versículos diferente, mas o assunto é o mesmo, né? Então note que neste mesmo versículo 10, o apóstolo Paulo ele faz questão de separar os efeminados dos sodomitas. Em o mesmo versículo aparece a palavra efeminados e sodomitas, né? E ambos, de acordo com o texto bíblico, não hão de herdar o reino de Deus, né? A prática da sodomia, se você pesquisar no dicionário, como eu já falei, é a prática do sexo anal. Portanto, se você é cristão, se você se diz crente e aceita essa doutrina, ensinamento, né? Esse ensinamento liberal, esse ensinamento de que vale tudo, né? Se for consentido, né? Se o homem e a mulher consentir, pode fazer o que quiser. Se você é cristão, você está violando esse versículo bíblico. Você está praticando a sodomia e possivelmente você não vai entrar no reino do céu se continuar com essa prática. Porque essa prática, ela não pertence à igreja de Cristo. Ela não pertence ao povo de Deus. Essas práticas pagãs de sexo desordenado, desejos desenfreados, prazeres sem limite, né? Sem respeitar o corpo do parceiro ou da parceira, né? Seja você mulher ou homem, essas práticas ela vêm do paganismo, né?
muitos deuses da antiguidade eram cultuados com sexo livre, como Baal, né? Outras deusas aí no tempo do apóstolo Paulo, me parece que a Atenas ou Afrodite também tinha essas práticas nos seus cultos. Então, o apóstolo Paulo ensinou à igreja que a igreja é diferente do mundo. Nos dias de hoje, tem gente que se converte a Cristo, vem lá de fora, e lá no mundo tinha todo tipo de prática, fazia o que queria, do jeito que queria, não tinha entendimento, aí se converte a Cristo, aí quer continuar praticando o que praticava no mundo, naquilo que ele via lá nos filmes pornográficos, né? Aí chega na igreja já convertido a Cristo e acha que não precisa mudar essa prática. Mas se você, homem que está me ouvindo aqui, você que é homem e se diz cristão e pratica tal coisa, eu não tenho uma palavra grosseira para lhe dizer, a não ser dizer que você se arrependa dos seus pecados, se arrependa da sua iniquidade, da sua promiscuidade, respeite o corpo da sua esposa e se converta a Cristo de verdade. Abandone essas práticas imorais que está fora do uso natural, né? Lá em Romanos, aí você vai me dizer, mas irmão, lá em Romanos o apóstolo Paulo está se referindo aos homossexuais e não a casal heterossexuais. Bem, se Deus condena a prática homossexual ou homossexualismo por causa do sexo anal entre ambos, se Deus condena a prática do sexo anal entre homossexuais, porque ele não condenaria a prática do sexo anal entre um casal heterossexual. Se a Bíblia chama de uso contrário à natureza, já está dizendo tudo, o uso contrário da natureza. A natureza, a forma que Deus criou, quando você olha para os animais, sempre os animais usam de forma correta o sexo. Existem aí algumas mentiras contadas ou falsas pesquisas espalhadas aí pelos grupos militantes LGBTs que afirmam que existem animais homossexuais. Mas é mentira. Primeiro, o animal é irracional. O animal ele não tem o raciocínio que o homem tem. Ele não tem. O animal ele age por instinto. Ele age por instinto. Ele não tem raciocínio. E se tem algum tipo de raciocínio no animal, é totalmente limitado. Não se compara com a mente humana em hipótese alguma, né? Outra coisa é a verdade bíblica. A verdade bíblica. Aí diz aqui deixa eu ver aqui esse versículo em Romanos. Os irmãos tenham paciência aí comigo. Romanos capítulo 1, versículo a partir do versículo 26, Romanos 1, 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, guarde essa palavra, o uso natural, no contrário à natureza, aquilo que é natural, e, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher. Qual é o uso natural da mulher? Qual é o uso natural da mulher? Como o canal aqui
não tem restrição de idades, eu não quero ser expor aqui as palavras, né? Porque o canal é livre, mas o uso natural da mulher, você que é adulto conhece qual é o uso natural. Então a porta, vamos dizer assim, a porta dos fundos, a porta de saída de excremento, não é o uso natural da mulher. Nunca foi e nunca será. Você pode se justificar como quiser. Você pode achar que é normal do jeito que você quiser pensar. Você pode achar que não está pecando porque a sua companheira está consentindo na sua prática. Ou concorda por causa da sua pressão, né, da sua forma de falar com ela, que se ela não aceitar, você vai achar em outro canto, você vai procurar em outro lugar, mas você pode se justificar do jeito que você quiser justificar. Mas a verdade da palavra é essa daqui. Não é o uso natural. Então, os homens deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza. Que tipo de torpeza? O texto bíblico já está dizendo tudo. Cometendo torpeza. Usando o lugar que não é para usar. Né? Se inflamaram na sua sensualidade e deixaram o uso natural para usar algo que não é natural e não é normal. Pelo texto bíblico em si, já dá para entender que Deus não apoia tal prática. Pela leitura, pela simples leitura, para um bom entendedor, Deus não aceita essa prática nem entre homossexuais, nem entre um casal heterossexual, porque não haveria lógica nenhuma Deus condenar o homossexualismo pela prática do sexo anal e não condenar um casal hétero pela prática do sexo anal. Não haveria lógica nenhuma nisso. Então, biblicamente, essa prática ela é uma prática antinatural que também terá graves consequências, né? E a Bíblia chama de erro, porque o versículo termina assim: cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. O que eu estou falando aqui não é uma discriminação. Como eu falei no início do vídeo, esse vídeo aqui ele está sendo gravado para cristãos. As pessoas que não são cristãs, as pessoas têm todo o direito de viverem como quiserem viver, têm a liberdade dentro das leis brasileiras. Você pode cometer qualquer tipo de pecado, pode ser alcoólatra, pode praticar o adultério, pode fazer o que quiser. Você é livre, né? Dentro das leis, você é livre. Mas o que eu estou falando aqui são assuntos bíblicos, espirituais, porque quem é cristão vai entender o que eu estou dizendo. E quem não é cristão não é obrigado a obedecer nem a seguir regras bíblicas. Se você não é cristão, você não é obrigado a acatar o meu conselho. E nem o que diz ser cristão também não é obrigado. Apenas eu estou dizendo que tal prática é pecado, biblicamente falando, e esse é um direito que eu tenho como cristão, e de acordo com a lei brasileira, tenho liberdade de expressão e de opinião para dizer que tal prática é pecado. Você aceitando essa minha opinião ou não, eu tenho a liberdade de opinar e de falar o que está escrito dentro da Bíblia Sagrada. Infelizmente, muitos pastores não ensinam mais porque tem medo de falar os pecados ou as listas de pecados que a Bíblia declara, né? Vivemos numa época em que as pessoas dizem cada um por si, Deus por todos, e cada um cuide da sua vida. Em parte é verdade, mas em se tratando de cristianismo,
essa conversa ela não tem fundamento, porque a Bíblia manda nós orientar e exortar uns aos outros até que chegue o dia da vinda do Senhor. Então, que Deus te ajude, que Deus te abençoe, reflita no que eu falei. Eu não tenho um linguajar bonito para lhe explicar, eu não tenho um linguajar polido, nem científico, e nem um linguajar de uma pessoa que tem um português muito bom, mas eu acredito que alguma coisa do que eu falei deu para entender. Então, tal prática é pecado sim, e é abominação aos olhos do Senhor. Deus te abençoe e te ajude em Cristo Jesus.